Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se algo que nós encontramos na Bíblia é sempre uma expressão sobre Deus fazer algo novo. O nosso Deus é especialista em criar coisas novas. Quando você começa a ler as Escrituras, logo no primeiro livro, o livro do Gênesis, é o livro da criação. Deus traz à existência as coisas que não existem. Deus tem o poder e a autoridade para mudar realidades e para criar coisas novas. Deus faz tudo novo. Deus transforma realidades de pessoas, Deus transforma famílias, Deus muda corações. Deus é um Deus de novidades. Deus é um Deus de novidades. Nós gostamos de novidade. Quem é que não gosta de novidade? Quando você encontra com alguém e diz assim: eu tenho uma novidade para te contar. O curioso e o fofoqueiro já não se aguenta. Conta logo, porque nós gostamos de novidades. A Bíblia fala muito sobre essa questão do novo, nova aliança. A Bíblia diz que Ele nos daria um novo coração. A palavra de Deus fala sobre nova vida. Eis que passo para lhes mostrar um novo e mais excelente caminho, diz a palavra. A palavra de Deus fala sobre nova criação. E no final da Bíblia, termina em Apocalipse dizendo: eis que vi novo céu e nova terra. Então a Bíblia fala sobre coisas novas, do início ao fim. Isso quer dizer que Deus está sempre nos dando a oportunidade de recomeçar. Deus é um Deus que sempre quer nos dar a oportunidade de começar de novo. Todos os dias Deus te dá essa oportunidade de zerar a vida e dizer: vamos começar de novo. Vamos começar do zero. É por isso que as Escrituras dizem que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O nosso Deus é um Deus de novidades. Novidades. É só você olhar para a sua própria vida, se você já teve uma experiência com Cristo, de como as coisas ficaram novas. Deus não é um Deus que faz recalchutagem. Deus faz tudo novo. Ele muda a nossa história por completo. Muda até o nosso nome. No céu você vai ter um novo nome. Como já pensou como é que vai ser o seu nome no céu? Talvez aquele nome que você gostou. Imagina se você chega no céu e Deus diz para você: tem uma surpresa. O seu nome, qual é? É o mesmo, eu decidi não mudar. Eu gostava do seu nome como era, e assim ele ficará. Novo nome é o seu novo nome. Deus faz tudo novo.
um novo começo. Eu, em particular, gosto muito dessa expressão de novos começos, porque quando nós começamos o trabalho de uma das nossas extensões, 14 anos atrás, em novembro agora, nós celebramos 14 anos da nossa extensão lá no Alto Taquaral, que é a Comunidade da Esperança. E aquele lugar começou exatamente anunciando às pessoas essa condição que o Evangelho nos dá, de ser um lugar de novos começos. E eu fiquei impressionado como esse slogan que hoje está espalhado por aí, muita igreja usa um lugar de novos começos, aqui é um lugar de novos começos, mas começou conosco ali há 14 anos atrás, e as pessoas foram atraídas por esse convite. Porque o Evangelho é esse convite das boas novas de Deus. Sabe o que Evangelho significa isso? Boas novas. Notícias boas da parte de Deus, de que não importa o que tenha acontecido até aqui, Deus hoje pode marcar o início de um novo e melhor tempo na sua vida. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É você olhar e dizer, que bênção. A partir de agora, Deus quer fazer algo novo na nossa história. E nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo tem essa preocupação, de ensinar as pessoas a viver essa nova vida. Não sei se você já notou, mas tem pessoas que têm dificuldade com coisas novas. Você dá um sapato novo para ela, ela só usa o velho. Conhece gente assim ou não? Não, mas eu gosto do velho. Não, mas um novo, tem um novo. Mas o velho que é bom. O velho já fez a forma do calo. A Joanete já fez a forma do sapato. O couro já barrigou. E o novo você não usa. Roupa nova, coisas novas. Tem gente que tem coisa nova e tem dificuldade de se adaptar ao novo. Porque o novo é um estilo de vida diferente. E um estilo de vida diferente exige de nós esforço. Eu tenho que me esforçar e olhar para essa nova realidade do que é uma vida com Deus. Fiz um casamento hoje, vindo do casamento, e eu estava pensando sobre essa questão de novidade, citei isso no casamento. De que o casamento, ele expõe você a um estilo novo de vida. Você sai de uma vida de solteiro, com seus hábitos, seus horários, seus compromissos, e entra numa vida a dois. Desafio. Porque você vai ter grande, irmã, é grande. O desafio é grande. Às vezes a pessoa entra, vem o casal de noivo apaixonado. Eu disse, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não é fácil, a pessoa vem sem saber o que está acontecendo. Quando vê, já é tarde. Mas tem que entrar na novidade. A Bíblia chama você a assumir o compromisso de um novo estilo de vida. Mas às vezes nós não temos essa consciência sobre a vida espiritual. Dizemos nascer de novo em Jesus, mas nós não assumimos um novo estilo de vida em Jesus. Dizemos que nós nascemos de novo, mas você continua vivendo como ainda fosse a mesma velha pessoa. Os mesmos hábitos, o mesmo vocabulário, o mesmo figurino, você se veste do mesmo jeito. Não é que crente tem que vestir de um estilo, mas o crente tem que vestir com decência. Tem, você tinha uma roupa lá que você usava, mas você era ignorante, no sentido da palavra de não conhecer a verdade do Evangelho. E você, o decote, ou costura ele ou joga fora, ou dá para alguém que ainda está no pecado. E junto com o decote, você bota um versículo junto. Aí pode. Mas você tem que mudar. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir do novo homem. É sobre isso que Paulo está falando. Paulo está escrevendo agora a igreja em Éfeso, são crentes em Jesus, e quando ele começa o capítulo 5, ele está falando sobre viver na luz, viver em santidade. Deus é luz e nele não há trevas. Nós não somos o povo da escuridão, nós somos o povo que vive em plena luz.
tudo que a gente faz é a luz de Cristo que deve resplandecer. E agora no verso 15 ele faz essa transição para uma aplicação para aqueles que são o alvo da sua carta e para nós hoje como igreja do Senhor, porque essa carta também foi escrita para os nossos dias. Ele diz, portanto, sejam cuidadosos com o seu modo de vida. Primeira coisa aqui que você tem que entender, que é uma direção clara da palavra de Deus. Eu tenho que ficar atento ao meu estilo de vida. Porque naturalmente, o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, ela vai querer se inclinar para que nós continuemos a agir como antes agíamos. Paulo está dizendo, você precisa ser cuidadoso com o seu modo de vida. O texto aqui, usado como cuidadoso na NVT, para mim passa a sugestão de olhar ao redor com atenção. Eu ter atitudes que sejam coerentes e sejam compatíveis com aquilo que eu proclamo ser. Se eu digo que sou nova criatura, eu não posso mais viver como uma velha criatura. Se eu digo agora que é Cristo quem vive em mim, eu não posso mais agora viver sem atitudes que reflitam a presença dele na minha vida. Eu tenho que ser cuidadoso. Eu tenho que cuidar quanto a isso. Isso envolve você pensar. O evangelho, a fé cristã, não é uma utopia. A Bíblia fala sobre uma fé inteligente, uma fé racional. Eu sei em quem eu tenho crido, o apóstolo Paulo escreveu, e estou certo de que ele é poderoso para guardar, mas eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu sei disso. Não é algo que eu sinto, não é um êxtase espiritual tomado por um momento do culto, em que a música me leva a ter arrepios, porque nós somos seres emocionais, e dependendo do ambiente, você pode ser levado pela emoção a interagir com o ambiente, mas a vida espiritual não se limita a um ambiente. A vida espiritual, ela envolve uma decisão coerente, sensata e intelectual quanto à minha forma de agir e pensar. Eu tenho que ser cuidadoso em meu modo de vida. Aqui Paulo está expressando a ideia de viver uma vida em conformidade com o padrão de Deus para nós. Nós não somos em Cristo Jesus como os demais. O crente é diferente. Tem que ser diferente, porque o nosso maior testemunho é a transformação da nossa vida. Não é o meu discurso, é as pessoas vendo de que antes, sobre o domínio do pecado, as minhas escolhas eram uma, mas agora sobre a ação da palavra, sobre a presença de Cristo e sobre o agir do Espírito Santo, eu não mais escolho as coisas como antes escolhia. Eu agora escolha em conformidade com a vontade de Deus para a minha vida. Portanto, Paulo chama a atenção desse cuidado. Nós precisamos ser cuidadosos com o nosso modo de vida. Eu preciso ter essa consciência de que eu agora vivo novo de Deus. Não é vir a um culto, não é frequentar a igreja, é novidade de vida. Vai mais do que algumas horas num ambiente. É muito mais do que você se autoproclamar agora, diante da estatística do IBGE, com um grupo religioso X ou Y. É mais do que isso. Paulo diz que agora o seu viver era Cristo. Ele já não vivia mais. Paulo está falando sobre esse cuidado quanto ao seu modo de vida. Algumas coisas aqui eu quero te orientar, é por isso que eu pedi para você anotar, sobre como nós podemos colocar isso em prática de uma forma simples. Porque o evangelho é simples, gente. O evangelho é simples. A simplicidade de Cristo
Não tem muita fórmula mágica para você viver uma vida coerente com a palavra. É apenas você conhecer a verdade e ela ser colocada em prática na sua vida. Você conhece a Bíblia, o Espírito Santo te convence do pecado, de áreas da sua vida que precisam ser adaptadas, ajustadas com aquilo que Deus quer. E olha só, tem gente aqui que já sabe o que está errado, mas quer continuar a usar ainda o sapato velho. Você está aqui, Deus disse, você agora diz que é meu servo, você diz agora que eu sou seu Senhor e Salvador. Essa sua prática, esse seu linguajar, esse tipo de ambiente que você frequenta não tem nada a ver com a minha vida. E você faz de bobo. Porque quando a gente não quer entender, a gente faz de bobo. O que você falou? Não entendi. Eu achei que era com outra pessoa. Não, é com você. Primeira coisa, verso de número 15, Paulo está falando sobre concentração na caminhada. Então a primeira coisa que você precisa anotar, anota aí: concentre-se na sua caminhada. Hebreus capítulo 12 diz que nós temos uma corrida, uma carreira proposta, na qual eu tenho que manter os meus olhos fixos em Jesus. Eu preciso me concentrar na corrida. Você sabia de que você perde um jogo, você perde uma corrida por falta de concentração? Descontraiu, desconcentrou, toma gol. Eu gosto muito de futebol e gosto sempre de acompanhar futebol. E às vezes eu vejo partidas assim, intensas, bem disputadas, que são definidas, segundo os especialistas da arte do futebol, definidas por um detalhe. E aí vai se entrevistar um jogador, alguma coisa, e diz assim: foi um momento de desconcentração. Eu perdi a concentração e falhei. Perdi a concentração, tomei o gol. Você pode levar para um outro esporte. O fato é que você precisa se concentrar na sua caminhada. Todo dia você tem que dizer: eu preciso viver segundo a imagem e semelhança de Jesus. Eu sou crente. Você tem que ir para frente do Espírito e dizer assim: você é crente. Você precisa dizer para você precisa se lembrar. Porque às vezes a gente se esquece, hein? Dá uma amnésia quando te fecha no trânsito. Esqueci que eu era crente. Aí quando você viu já era tarde. Você xingou quem te fechou. Às vezes numa situação você esquece que era crente. Concentre-se. Traga à memória o que pode te dar esperança. E o que te traz esperança é a verdade do Evangelho. Você precisa se lembrar todos os dias, diligentemente. Lembre-se da carreira que lhe está proposta. Aquele que for fiel até o fim, diz a palavra, é que vai receber a coroa da vida. Você tem que se concentrar. Eu sou crente, eu não posso vacilar, eu não posso achar que estou de pé, eu tenho que estar de pé. Eu sou crente, eu sou reflexo, eu sou imagem, eu sou embaixador do reino. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você sai daqui, você é a nossa propaganda. Sabia disso ou não? Quando acaba o culto, a semana continua, a única imagem que algumas pessoas têm sobre o que é evangelho e sobre o que é cristianismo é você. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a imagem que você está passando? E aí? A pessoa diz: crente? Não é crente. Não é. Não... Diz que vai na igreja, mas não é crente não. Você é o nosso cartão de visitas. É por isso que a Bíblia diz que nós somos esse reflexo, embaixadores do reino. Você representa um reino maior do que si próprio. Então você tem que estar consciente disso. Quando um monarca se apresenta, ele não pode esquecer que ele é rei, que ele é príncipe. Eu fico vendo aquelas imagens que circularam dos filhos do príncipe William. Ele tem um menininho mais velho que é da pá virada. O menino, ele não está nem aí se ele é herdeiro do trono, se ele é agora ele já é o segundo na linha de sucessão.
se ele está no palácio, se é uma cerimônia real, um moleque bota para quebrar. Aí de vez em quando tem umas cenas que eles pegam a mãe dizendo: "Você é príncipe, rapaz." Ele esquece, criança. Então você espera isso de uma criança. Já tentou fazer criança se comportar num ambiente solene? Irmão, eu tenho dó de pai. Eu já sofri muito. É aquele suor frio que desce aqui, que a vergonha vai consumindo você por dentro. Porque a criança não para, aí todo mundo começa a olhar para você. Mas para a criança, ela não tem a consciência. Ambiente de culto. Eu costumo dizer, quando uma criança chora no culto, o problema não é a criança. Quem está sem noção é o pai da criança. Porque a criança é criança, ela não tem consciência, ela não está concentrada. É culto. A criança com 6 meses, aleluia, não pode. 6 meses, ela está com fome, ela não está nem aí se é culto, se o pastor está pregando. Agora, nós que já somos maduros, conscientes, precisamos ter esse entendimento. Quem está me entendendo aí? Paulo está dizendo, você precisa ser cuidadoso, concentre-se na sua caminhada. Ele continua, não vivam como insensatos. Insensatez é você acreditar numa coisa e fazer outra. Isso é insensatez, isso é insensato. Você não está usando de bom senso. Você diz que é uma coisa, mas age de uma forma completamente contrária. Paulo está dizendo, não viva como um insensato, mas como, sabedoria vem pelo conhecimento. Eu vou aprendendo, Deus vai se revelando, eu venho para um culto, eu ouço a palavra, o Espírito Santo fala ao meu coração, os meus olhos são abertos, as escamas que antes o cegavam caem, e é esclarecido a verdade revelada de Deus para a minha vida. Uau, agora eu entendi, que coisa boa, graças a Deus pela revelação da palavra sobre nós. Paulo fala sobre essa preocupação. Primeiro, de concentrar-se na jornada. Segundo, concentre-se agora, verso 17. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Pare de agir apenas como reação, mas seja alguém que se concentra em fazer a vontade de Deus. Você tem que ser intencional em agradar a Deus. Quando você vai agradar uma pessoa, você é intencional no que faz ou não? É óbvio que você é. Você vai tentar descobrir o que ela gosta. Você vai tentar descobrir alguma coisa que a agrada. E você intencionalmente prepara algo. Tem um marido, uma vez eu pastoreava nos Estados Unidos, em Nova York, e eu estava ministrando, falando sobre essa questão de pensar, raciocinar sobre essa vida que deve ser decidida, e eu tenho que ser intencional no que eu faço, eu penso nisso. E eu estava conversando com uma pessoa na época que falava assim, pastor, mas precisa pensar para ser crente? Não, precisa ser debilóide. Não precisa pensar. Você vai agradar a pessoa, você pensa. Por exemplo, nós estamos fazendo agora um encontro de casais. Era pequeno, falei assim para ele, compre alguma coisa que agrade sua esposa. E eu desafiei os maridos, compre alguma coisa. Ele raciocinou da seguinte maneira, mulher gosta de flor, vou comprar flor. Mas ele era assim, ele é um casal muito querido. Eu acho que eles moram hoje em Poços. E um casal que me ajudou muito na época que eu pastoreei lá nos Estados Unidos. E ele disse assim, pastor, vou comprar flor. Falei, se você acha que ela gosta. Casado, assim, uns 20 anos, não sabia nem se a mulher gostava de flor. Aí ele falou assim, não estou achando flor. Aí ele foi, aquilo ficou marcado da minha vida. Ele comprou numa caixinha de vidro uma flor artificial.
aquelas coisas gringas que sai, toda vez que você abrir a portinha sai cheiro. Aí eu falei assim, e aí como é que foi? Foi um desastre. Por quê? Ela tem rinite, eu não sabia. Na hora que abriu, atacou a crise. Atacou a crise, aquela mulher começou a espirrar, fechou o nariz. Ela nem só falava fanhoso, rinite atacando. Falou, e aí? E aí, pastor, que eu não sabia o que fazer com a flor. Falei, mas você não se preocupou em descobrir o que ela gosta? Ah, pastor, toda mulher gosta de flor. É errado, tem mulher que detesta flor. Tem mulher que prefere cartão de crédito. É ou não é? Tem mulher que prefere. É. Tem mulher que prefere. Você vai dar flor para ela e fala assim, cartão de crédito, por favor. Ele fez uma atitude impensada, achando que ia agradar, mas só arrumou problema. Teve que sair, ir na farmácia, comprar antialérgico. Quer dizer, o presente dela virou uma caixa de Alegra. O texto diz, você precisa agir de forma coerente, não impensada. Concentrem-se em fazer a vontade. O que agrada a Deus? Eu preciso descobrir o que agrada a Deus. Normalmente, você vai por eliminação. Isso não agrada a Deus, então eu não faço. Isso aqui não agrada a Deus, isso também eu não vou fazer. Ah, mas isso aqui agrada a Deus. Opa, vou fazer. Ah, isso aqui traz alegria ao coração do Pai. Vou fazer. Ah, quando eu estendo a mão, e Paulo dá a dica. Quais são as dicas? Versículo 18, na sua segunda parte, ele diz, não sejam cheios do Espírito, não se embriaguem com vinho, cantem com salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Paulo está dando uma dica sobre um estilo de vida que agrada a Deus. Deus se alegra com o louvor do seu povo. A Bíblia diz que ele habita em meio ao louvor do seu povo. Mas só que a gente murmura. E a gente toma uma atitude que não agrada a Deus. Você sabe qual foi a razão que o povo pereceu no deserto? Murmuração. Uma geração inteira não entrou na terra prometida, porque o que agradava a Deus era uma atitude de adoração. E eles adotaram um estilo de reclamação. Eu preciso ser coerente com a minha vida espiritual. Eu não posso viver de forma descontrolada. E aqui Paulo orienta o povo. O vinho aqui, o excesso do vinho, é um exemplo de mundo, de carne, de vontades próprias. Quanto mais você estiver inclinado ou cheio das suas vontades, com a tua carnalidade aflorada, mais você vai ter chances de desagradar a Deus. Mas, olha o que ele diz, se você se encher do Espírito, quanto mais do Espírito Santo na minha vida, mais eu posso adotar um estilo de vida coerente e que agrada a Deus. O que você precisa é mais do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito, mais lugar para você deixá-lo trabalhar, e menos da ação da carne você vai deixar. Paulo diz, eu preciso me concentrar em fazer a vontade do Senhor. Eu preciso vir para o culto, preciso adorar, preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso estar em comunhão. Eu preciso adotar um estilo de vida que se concentra em fazer a vontade de Deus. No verso 18 agora ainda, quando Paulo usa essa diferença entre se embriagar com vinho, símbolo do excesso de mundo, excesso da carne, excesso dos prazeres da vida, em contrapartida com a plenitude de estar cheio do Espírito, ele me dá um terceiro elemento aqui. Talvez essa seja a melhor palavra. Um terceiro elemento para colocarmos em prática. Perca menos tempo com as coisas do mundo. Gaste mais tempo com as coisas de Deus. Perca menos tempo com as coisas do mundo. Invista e gaste mais tempo com as coisas de Deus.
pega o seu banco de horas. Quanto tempo? Tem gente que está no negativo. Você gasta pouco tempo com Deus. Você passa pouco tempo em oração. Você gasta pouco tempo em comunhão. Você gasta pouco tempo em culto. Você tem pouco em culto. Você vem um culto na semana e acha que está dopado. Já fui demais. Um culto, já fui, já paguei a semana. Meu irmão, vai fazer o que no céu? Deixa eu te dar uma notícia. No céu é só culto. A Bíblia diz: os anciãos ficam todo tempo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, é culto todo dia. Vai ter o Diego lá toda hora cantando. Vai ter lá toda hora louvando. Eu não vou, reclama de 2 horas de culto na semana. E tem uns que vêm no mês. Ceia, eu preciso tomar ceia. Porque se eu não tomar ceia, eu me sinto em pecado. Gaste mais tempo com as coisas de Deus. Gaste mais tempo com as coisas relacionadas à vida espiritual. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quando você anda no Espírito, você não satisfaz o desejo da carne. Mas é andar no Espírito. Gastar tempo com Deus. Vir para culto. Eu gosto de culto. Eu vou tomar banho assistindo culto. Vou assistir mensagem, eu levo meu telefone. Boto mensagem. Glória, aleluia. Benção. Eu gosto. Gosto de culto. Culto me faz bem. Acaba o culto aqui, às vezes eu pego carona em algum outro culto. Vejo o culto. Eu vim para cá do casamento assistindo culto. Gosto de culto. Porque eu quero viver para agradar a Deus. Quanto mais de Deus eu recebo, mais a minha vida é compatível com a vida de Cristo em mim. Gaste mais tempo com as coisas de Deus. 4º lugar, faça do seu vocabulário, aí vai pegar para muita gente, um cântico constante de adoração ao Senhor. Faça do seu vocabulário, que as palavras dos meus lábios, diz o salmista no Salmo 19, verso 14, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Faça do seu vocabulário uma expressão de adoração contínua a Deus. Por que as aves do céu, foi provado recentemente, de que se você, aliás fizeram até um meme aí de um humorista, que é uma figura, que ele diz: está nervoso? Ouve esse passarinho cantando. Já viu como você ouve passarinho e você fica calmo? Foi provado cientificamente que cântico de pássaros diminui a ansiedade. Você fica lá ouvindo os passarinhos, não pode ouvir maritaca, que aí dá nervoso. Você entra em crise de pânico ouvindo maritaca, que ninguém aguenta. Mas passarinho, ouvindo. Meus irmãos, os pássaros são uma expressão contínua de adoração a Deus no seu cântico. Meu irmão, se ouvir passarinho cantando, acalma o coração. Você imagine viver num ambiente de adoração. Se você faz da sua casa um ambiente de adoração, se você coloca, se a conversa em cá, porque a adoração não é só quando você põe um louvor para tocar. É quando você verbaliza qualquer coisa. Uma maneira de você tratar o seu filho é um ambiente de adoração a Deus, ou não. Depende do que você vai falar. A maneira como você conversa com a sua esposa. A pessoa que é um ambiente espiritual dentro de casa e só vive discutindo com o marido. Eu não sei porque a presença de Deus não encontra espaço nessa família. Os anjos estão dizendo: nós sabemos. Nós sabemos direitinho por que não. O ambiente é só de troca de farpas. Palavras um reclamando do outro. Faça do seu vocabulário uma adoração constante. Use salmos e cânticos. Não está dizendo que você vai ficar cantando igual um doido por aí, não. Não é isso que o texto está dizendo.
Você só vai conversar com as pessoas: a paz do Senhor, meu irmão. Como vai? Quanto é o pão? Tem troco para 20. Não é isso. Porque tem gente que acha que vai virar canto gregoriano. É ou não é? Nós agora só falamos assim com salmos. Não é nada disso. Isso é coisa de doido. Nós estamos falando de que o estilo, a tua conversa, ela abençoa, ela cria um ambiente de adoração. Você já conversou com gente que quando ela fala, parece que você está num culto, parece que os anjos estão com a conversa da pessoa, acalma. Eu gosto de ouvir porque acalma o meu coração. Mas por quê? Porque o vocabulário, o tom da voz. Você sabia que o tom da voz define também o peso de uma palavra? Sabia ou não? Você pode falar: por favor, pode pegar um copo d'água para mim? Gentil. Ou você pode falar: por favor, dá para pegar um copo d'água para mim? Você pediu a mesma coisa, mas você falou de um jeito diferente. Você precisa adotar um vocabulário. É o que Paulo está escrevendo. Cânticos, salmos, hinos espirituais entre si, louvando ao Senhor de todo o coração. Em último lugar, verso de número 20, vamos ficar de pé. Paulo escreve: por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Último lugar, anote aí por gentileza. Aprenda a ser mais grato e intencionalmente comece a enxergar o cuidado e a provisão de Deus na sua vida todos os dias. Ele diz: por tudo deem graças a Deus. Não é só por aqueles fatos apoteóticos, porque a gente gosta de dar graças a Deus quando aquela porta milagrosa abre, ou quando aquela cura tão esperada acontece, ou quando a salvação de alguém que a gente orava há muito tempo finalmente se concretiza. É aprender a fazer da gratidão uma atitude diária. Pelas grandes coisas, é fato, mas pelas pequenas também. Pelo ar que você respira, pela roupa que você veste, pela casa que você mora, pela sua família. Por tudo deem graças a Deus o Pai. Meu irmão, o crente que lamenta, murmura, tem alguma coisa errada com ele. Você estava condenado à morte eterna. Você estava debaixo de uma condenação. Deus mudou tua sorte, perdoou os teus pecados, te deu uma nova vida, garantiu para você em Jesus eternidade com Deus. Você tem mais do que 1000 razões para agradecer, todo dia. Por mais que nada mais de novo aconteça na sua vida, todos os dias que você ainda for viver, você tem razão suficiente para dizer: bendito seja o nome do Senhor. Como diz o velho cântico: eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Deus estendeu sua mão para mim. Eu estava condenado, Deus mudou minha sorte. Fica resmungando, comece a agradecer. Agradecer pelas pequenas coisas, agradecer por estar aqui hoje. Você sabia que às vezes num culto como esse, a gente se acostuma, até com a igreja que a gente frequenta, a gente se acostuma com o ambiente do culto. Você se acostuma com o Diego, com o pessoal aqui, você se acostuma. E você para de ser grato por tudo isso quando tem gente que diz assim: que coisa maravilhosa, quem dera eu tivesse um ambiente desse para adorar lá na minha cidade. Quem dera eu tivesse um louvor como esse. Quem dera eu tivesse um ambiente que o ar às vezes funciona, às vezes não. Quem dera, quem dera. E você entra num lugar desse. O salmista diz: entrai pelas suas portas
com ações de graças, e nos seus lábios trazendo hinos de louvor. Se nada aconteceu, a Bíblia diz para você entrar agradecendo, não é sair. Isso quer dizer que você entra, independente do que vai acontecer aqui dentro, você já entra dizendo: obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigado por tudo, o Senhor é um Deus maravilhoso. Você não entra aqui que dependendo do que vai acontecer, da resposta da oração. Não, eu entro pelas portas da tua casa com ação de graça, Senhor. Oh, o Senhor é tão bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Comece a adotar uma vida de gratidão contínua. Gratidão contínua. Tem gente que ora incessantemente para viver um dia da sua vida. A sua vida é desejo de resposta de oração para muita gente, e você não assume essa postura de agradecer a Deus por aquilo que Deus põe na sua mão. Nós precisamos assumir essa nova vida. É um novo de Deus, então nós vamos viver diferente. É daqui para frente, é tudo novo. Tudo novo. Eu vivo uma vida compatível com a vida de Cristo. Deus quer isso para você. A sua melhor época da vida pode começar hoje à noite. Essa pode ser o início da melhor semana que você vai começar a viver, mas vai depender da sua postura. Veja cuidadosamente qual tem sido o seu estilo de vida. Se você não mudar o seu estilo de vida, não adianta culto. Você tem que sair dizendo: a partir de hoje eu vou viver uma vida coerente com o Evangelho. Você é crente para valer. Estou deixando as coisas do velho homem para trás, as velhas práticas, o velho vocabulário. Eu vou fazer novo. Quando as pessoas olharem para a minha vida, vão ver que realmente eu sou nova criatura. Não tem nada mais decepcionante do que para uma mulher quando ela vai no salão e ela quer fazer uma mudança no cabelo. E ela vai, passa 3 horas, bota o negócio, aí chega em casa, aí fala para o marido: não notou nada? O que foi, amor? Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Dá uma dica, mexe o cabelo. Nada. Porque às vezes o que ela se sugeriu a fazer está quase que imperceptível. Ela corta a ponta e quer que você identifique milímetros. E ai de você se não fizer. Mas a nossa vida com Deus é diferente. Com Deus nós não entramos para tirar pontas, nós entramos para fazer uma mudança radical. Quando você sai da presença de Deus, você sai do altar, a pessoa tem que cruzar com você e dizer assim: não, é a mesma pessoa. Não foi isso que disseram para o cego que era mendigo? É ele? Não, não é. Não é ele. Não pode ser, está diferente. A nossa vida tem que refletir Cristo em palavras e em atitudes, na convivência, nas palavras de gratidão.